que com 10 minutos toma 2-0, aí tem 35 de bola rolando mais acréscimo, chuta uma bola na direção do gol, é muito pouco, é nada, né? Então foi uma atuação muito ruim, eu acho que com vários responsáveis, do técnico aos jogadores, uns mais, outros menos, difícil salvar alguém, e o Ceará tirou muito bem proveito disso, foi uma equipe muito segura depois que fez os 2-0, e praticamente não correu riscos, né? Se defendeu bem, não teve material humano para fazer mais, porque inclusive o Flamengo estava exposto, mas todas as jogadas construídas pelo Ceará para aproveitar todo aquele caminho que o Flamengo oferecia, o Ceará tropeçava nas próprias limitações dos seus jogadores. Tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, poderia ter criado mais e quem sabe até vencido por um placar maior. William. Pode falar, Berner. Eu achei a atuação do Vitinho muito ruim, mas não foi só dele. Eu acho que a do Gabigol. Eu concordo com o Mauro sobre o Gabigol. Até porque o Gabigol reclama, o Gabigol é um jogador com mais capacidade que o Vitinho e é um jogador que é, na maior parte das vezes, servido pelos companheiros. E ele tem a obrigação de fazer os gols. Eu posso dizer hoje, por exemplo, que se o Cano fosse o centroavante do Flamengo, provavelmente o Flamengo teria saído na frente no placar, uma daquelas duas chances, na atual fase o Cano acaba guardando. Eu achei a atuação do Michael muito fraca também, eu não gostei das trocas, imaginei que no segundo tempo eu falei, olha, eu faria alguma coisa como voltar com o Diego por centro, pelo meio, o Everton Ribeiro estava jogando pelo meio, abriu o Everton na direita, eu tiraria o Vitinho, colocaria o Michael na esquerda e manteria o time daquele jeito. Se não funcionasse, eu tiraria o Gabigol, colocaria o Pedro de centroavante. Então era possível entender uma dinâmica de trocas para tentar potencializar contra uma equipe do Ceará que marcou muito bem de um momento em diante. Aliás, é uma coisa que chamou muita atenção, é que o Flamengo começa dando a impressão que vai ganhar, fazendo um jogo com uma velocidade respeitável e de repente para. O time entra no estágio letárgico, a marcação do Ceará começa a engolir o Flamengo, começa a tornar o jogo desconfortável e aproveita uma jogada que tem sido recorrente. O Flamengo toma gols nesses cruzamentos. Não é novidade. Não é novidade. Tomou gol contra o Fluminense, já tomou alguns gols assim no Campeonato Brasileiro. Isso é um defeito do Flamengo. E hoje, com uma dupla de zaga que não está acostumada a atuar junta, isso ficou ainda mais claro, né? Então, é uma atuação para o Flamengo tirar lições, né? Não pode, por exemplo, a não ser que o treinamento mostre uma coisa muito diferente, e tempo para se treinar é a coisa que menos há hoje em dia, voltar com uma escalação como essa. Ou pode usar outros jogadores, por exemplo, com o Pedro jogando um pouco mais como centroavante, o Gabigol indo para a direita, né? Se quiser jogar com o Everton Ribeiro aqui, usando o Michael na esquerda, você tem fartura, né? E essa fartura tem que ser aproveitada. Não tá, é lógico, a temporada não está perdida, né? O Domenech ainda tem muito que aprender com o Flamengo, tem muito o que fazer no Flamengo, né? O Flamengo continua sendo o principal favorito ao título porque tem o melhor elenco, mas o nível de atuação ruim, eu não estou nem falando do resultado hoje, foi, digamos assim, para deixar o torcedor bem irritado, como eu consegui notar nos poucos comentários que li. Irritado e também preocupado, levando em consideração que o próximo jogo é pela Libertadores, ou André Kfouri? Eu acho que sim, porque eram 4 vitórias seguidas e pelo menos uma perspectiva de, no plano de atuação, o Flamengo fazer um bom jogo contra o Ceará, independentemente da escalação, independentemente da escolha de jogadores feita pelo seu técnico. O que nós vimos nas 4 rodadas anteriores permitia dizer que, esse Flamengo que é diferente, o Flamengo do Domenech, já era um time que se entendia em relação ao que pretende ser nesse Campeonato Brasileiro e nas outras competições, e já tinha encontrado o seu modelo de atuação. Por mais que ainda seja muito cedo, por mais que o tempo de treinamento seja evidentemente quase nenhum, e que deva se respeitar e precise se considerar que esse treinador precisa trabalhar de fato numa nova equipe. Eu acho que tem muita gente que não compreendeu isso ainda e faz comparações com o que houve no passado em relação a 2019 ou até no passado em algumas boas atuações que o Flamengo fez nessas últimas rodadas. O que eu estou dizendo é que as 4 vitórias seguidas permitiam dizer que, bom, a partir de agora o time vai oscilar, porque todo mundo oscila num campeonato como esse, especialmente times assim, que são times novos. O Flamengo tem basicamente o mesmo elenco do ano passado, mas tem uma outra ideia com a comissão técnica que substituiu os portugueses liderados pelo Jorge Jesus. E o que se viu hoje foi mais uma vez algo confuso, né? Com uma ideia de jogadores abertos no ataque,
do ponto de vista do jogo posicional que o Domenech Torrent aplica, essa é a formação dele, a ideia me pareceu claramente essa, não funcionou em campo, coletivamente o Flamengo teve um funcionamento muito ruim, eu concordo com as críticas individuais feitas pelos companheiros até agora no programa, e acho que uma coisa evidentemente tem a ver com a outra, e existe um comprometimento do plano de jogo se você olha para o time do Flamengo e não consegue enxergar alguém que tenha feito uma boa partida no aspecto individual, e acho que isso ficou claro. Também entendo que o final do jogo o técnico colaborou para a desorganização do time, isso já tinha acontecido nas primeiras partidas, especialmente na estreia contra o Atlético Mineiro, e embora houvesse ali uma tentativa de fazer a linha de 5 atacantes para uma pressão final, com jogadores que ele ainda não conhecia direito, então parecia uma coisa um pouco, uma tentativa meio, vamos ver o que acontece, embora ela partisse de uma ideia pré-estabelecida que faz todo sentido. Mas preocupa sim por causa dessa recaída, digamos, com uma atuação de baixo nível em relação ao que se espera. Agora, talvez a escalação seja, talvez não, a escalação vai ser consideravelmente diferente no jogo de Copa Libertadores, e esse tipo de jogo, na altitude, que apresenta já uma dificuldade antes mesmo do jogo começar, precisa ser lido, precisa ser analisado de uma outra maneira. É uma dificuldade a mais, é um grande problema para se jogar futebol, muitos times sofrem e o Flamengo vai sofrer. Então eu acho que para o desenvolvimento do time do Flamengo, a análise do próximo jogo pela Copa Libertadores não vai ter muita utilidade. Para o resultado, é claro, e se houver uma derrota, a situação fica um pouco mais pressionada, como é comum no futebol nessas equipes. Essa derrota hoje fica um bocadinho mais na conta do Gabigol, um bocadinho mais na conta do Domenech, hein, ô Pedro? Porque se o Gabigol mete bola na rede ali, talvez a situação do segundo tempo fosse outra, né? Tem Gabigol, tem Domenech, tem Vitinho, tem a dupla de zaga errando a marcação por zona em 2 bolas paradas. Acho que tem uma série de situações e fatores. Agora, acho que também não sei se cabe exatamente a gente se apressar em apontar dedos em algumas situações, porque eu não vejo motivo talvez para tanto desespero desse Flamengo. A gente fala em 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Foram 4 vitórias que mostravam uma evolução até certo ponto de um outro Flamengo. Um Flamengo que repetia mais ou menos a sua base, ainda que a gente debata muito aqui um rodízio de peça, uma substituição natural no ataque, ou pontualmente no meio, em alguma situação, mas aquele Flamengo ali começava a ganhar um corpo, começava a ganhar uma unidade. Hoje, claramente, o Flamengo foi a campo com uma escalação com o Léo Pereira, com o René, com o Arão, com o Michael, sabe, com situações, com o Vitinho aberto também, uma situação diferente, olhando para um outro jogo, olhando para uma outra competição. Entendeu? Então, não necessariamente aquele Flamengo que vinha apresentando evolução é esse mesmo Flamengo que foi mal hoje. Óbvio, a gente tem que dizer, foi mal. Agora, é um outro tipo de Flamengo. O Flamengo que vai a campo na quinta-feira pela Libertadores me parece se aproximar muito mais daquele Flamengo que vinha de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro do que esse Flamengo de hoje. E a gente tem que colocar na conta. Tem uma viagem de 3 horas ontem de avião, tem uma nova viagem agora, o time está no ar voltando para o Rio, vai ter uma viagem de 6 horas de avião na terça-feira, vai ser uma maratona aí pro Flamengo. Então, uma série de situações que começam a pesar, que não dá para dizer também, além de tudo que os colegas já falaram sobre situação em campo, de Gabigol, de posicionamento. Eu ainda me questiono também, agora sobre o Gabigol já falando bastante, sobre o Domenech, ainda me questiono exatamente se ele sabe o que ele está fazendo na hora das substituições. Não estou aqui dizendo que ele tem que fazer assim, tem que fazer assado, que ele está errado, que eu estou certo. Só que assim, em algumas situações ele já demonstrou que ele ainda se perde, talvez não seja esse o termo, mas ele ainda mostra uma certa confusão em substituições. Ele poderia fazer uma mudança ali no intervalo, onde a coisa já não ia bem e não fez. Sofreu o gol, aí ele lança a mão do Pedro, aí ele espera mais um pouco, ele lança a mão do Diego. Mudanças que ele poderia ter feito antes e não é a primeira vez. Então assim, não sei se ele sabe escolher exatamente o tempo para fazer esse tipo de alteração, se ele consegue sentir o jogo exatamente. Ele fala na entrevista, ele admite que o time acabou ficando um pouco muito afobado, indo de qualquer jeito para o ataque, ele também povoou demais do meio para frente, admitiu que estava uma coisa meio aleatória, ele sabe, a Bangu, todo mundo se jogando para frente. Então acho que ele ainda vai pegar com o decorrer do tempo. É bom lembrar que é um técnico em início de trabalho, início de carreira, apesar de ter muito tempo de auxiliar Guardiola, grandes nomes, uma grande escola, só que não era ele exatamente talvez que tomava essa primeira decisão da mudança no intervalo, da mudança no decorrer do jogo, e já via ele fazendo algumas situações ali que a gente questiona. Então acho que isso também precisa ser repensado. Sobre a situação do Gabigol, é claro, o status que tem, o que se espera dele, o que se paga a ele é para resolver certos jogos, não resolveu hoje. Agora, me preocupou também a dupla de zaga ali, porque é uma situação que não é nova para o Flamengo, apesar que vai falar, mas o Flamengo quis marcar por zona, como é que é exatamente? Não, é uma marcação por zona que já acontece há algum tempo, e o que aconteceu foram 2 bolas paradas que a marcação por zona fica parada. Você não pode ter exatamente como se explica na linguagem de futebol, ter mais de um braço ali de um jogador para o outro. E tinha, o jogador precisa atacar a bola e não ataca. Há o espaço nas 2 situações, o jogador do Ceará se projeta, o jogador do Flamengo fica parado.
resultado. Então isso aí Luiz depende. Otávio. Então, exatamente. Independe de ter altura, de ter força. Se você estiver bem posicionado e atacar a bola, não ficar tão distante do seu companheiro, o Luiz Otávio pode vir com o tamanho dele, com a força dele, que você vai conseguir brecar. Aconteceu isso no primeiro lance e aconteceu no segundo. A dupla de zaga preocupa a longo prazo, porque não é essa dupla de zaga que vai para o jogo da Libertadores. Mas ela certamente vai atuar em alguns momentos do Brasileiro. Precisa acertar essa situação. Hoje custou caro. Mas uma bela atuação do zagueiro do Ceará, vale ressaltar. Não só. Aliás, a gente tem que falar mais do Ceará e não só dos erros do Flamengo, né? Um time do Ceará muito consolidado, já vinha bem nos jogos contra o Inter, Charles. contra o Galo, dificultava muitas partidas e hoje conseguiu dificultar e fazer resultado. Interessantíssimo. Porque, desculpa, mesmo jogando em casa, se fosse um planejamento bastante conservador no sentido de vamos nos defender e segurar tudo que acontecer perto da nossa área e eventualmente o Flamengo cometerá um erro e nós vamos poder aproveitar, a maioria das pessoas ia dizer, mas o que mais o Ceará pode fazer? Independentemente do que fez até agora, independentemente do sucesso do Ceará regionalmente falando, contra o Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, sim, com uma escalação diferente, mas com Gabriel Barbosa, perdão, em campo, com Everton Ribeiro em campo, com jogadores consagrados em campo. Se o Ceará fizesse uma partida para ver se dá para sair de alguma coisa e o 0-0 está ótimo, muita gente aplaudiria. Nós aqui talvez não. Vai depender da opinião do que foi planejado e do que foi executado. O que eu estou dizendo é que o Ceará teria o direito, entre aspas, de planejar uma partida assim. E foi ao contrário o que aconteceu. O Ceará foi atrás do seu resultado, concordo com o Mauro, poderia ter sido um pouco mais simples se tivesse um pouco mais de qualidade, mas ok, não estamos aqui para fazer essa avaliação também em relação à profundidade do elenco do Ceará. E sim entender o que aconteceu no jogo, e eu acho que o Guto merece muito aplauso e o grupo de jogadores do Ceará também pela vitória de hoje. Sem dúvida. Ô Mauro, o Rodrigo Caio é um cara que tem jogado por dois quando ele joga. Ele é realmente um dos pilares dessa defesa aí do Flamengo, claro, por tudo que já teve de atuação ano passado, mas ele hoje é um pilar ali naquela defesa, é o cara que realmente passa a segurança ali naquele sistema defensivo, na defesa ali, podemos dizer assim? O Rodrigo Caio é o titular desde o ano passado, né? Os outros dois jogadores chegaram esse ano, né? Então, acho que, evidentemente, isso pesa bastante. Ele é mais experiente, é um jogador já mais acostumado a tomar porrada, né? Então, acho que a questão não é o Rodrigo Caio, acho que a questão ali aliás, o Domenech era o cara das bolas paradas do Guardiola, né? Eu acho que é questão de treinamento, de atenção, de conversa, de correção. Aliás, eu ouvi até muita gente falando, até durante o jogo, tá marcando por zona, não está marcando individual. Eu sugiro que essas pessoas vejam as análises do Pedro Bolsas, que é o português que faz aquelas análises todas maravilhosas lá no Canal 11, trabalhou agora no Santos com o Gesualdo, sobre Flamengo 5-0 para o Grêmio. É muito interessante ver como que a marcação individual, que só no Brasil alguns técnicos ainda usam, né, utilizada pelo Renato Gaúcho, foi utilizada, aproveitada pelo Jorge Jesus para, assim, de uma forma absurda. É sensacional a análise, tem no YouTube, você encontra aí, é só procurar, não é difícil. O problema é que o Flamengo tem problemas sérios defensivos e tem tomado, de fato, muitos gols dessa maneira. Agora, outra questão que tem me chamado a atenção é que, por exemplo, hoje o Internacional perdeu para o Goiás, que teve um homem expulso há 4 minutos. Eu não vejo ninguém pedindo a cabeça do Eduardo Cudê, que seria um absurdo, né? Seria um absurdo. O Sampaoli tomou tamancadas, goleadas do ano passado com o Santos para pequenos times do interior de São Paulo. E não havia esse clamor. O Flamengo, quando joga mal, é claro que o Domenech tem responsabilidade, é claro que ele hoje foi muito mal, já falamos sobre isso. Mas automaticamente se pede a saída dele. E é muito estranho isso. Não sei se é xenofobia específica com o catalão, entendeu? Não sei o que é. Mas é impressionante. Toda vez que o Flamengo se o Flamengo não vencer todos os jogos, toda vez vão criticar, negócio de rodízio. Enfim, é uma coisa muito estranha, muito curiosa. Parece que é uma rejeição, uma implicância. Jogou mal, errou, critica-se. Jogou bem, acertou, elogia. Ok, mas a coisa passa muito do ponto em pouquíssimas partidas. É muito estranho isso, esse movimento. Não sei de onde que ele vem. Eu sei que a presença dele desagrada algumas alas políticas do Flamengo. Como Jesus desagradava lá atrás, quando chegou. Jesus e Jorge, não Jesus. Desagradava lá atrás quando chegou também. Tem isso também. É muito esquisito. Esses movimentos do Flamengo me deixam sempre com a famosa pulga atrás da orelha, sabe? Porque surge uma onda na internet, que é uma onda, assim, é impressionante. Uma coisa muito, muito estranha o que acontece. É impaciência, intolerância. Intolerância mesmo. Errou, critica. Mas
é diferente. Podem observar, observem só. Como outros técnicos estrangeiros também apanham. Ano passado aconteceu. O São Paulo chegou a pedir ano passado numa coletiva. Gostaria de ganhar o respeito dos técnicos brasileiros. Né? Chegou a falar isso, que é um negócio até humilhante para alguns personagens do nosso futebol. Um camarada ter que falar um troço desse, negócio absurdo. Né? E o Jesus também teve vários probleminhas ali com um ou com o outro, que vira e mexe estava levando cutucada de mais de um treinador. Não foi de um só, não. Agora, não são os treinadores, agora surge uma onda, não é dos técnicos. A onda agora vem de algum outro lugar. Se o Flamengo jogar mal, o Domenech foi infeliz em alguma escalação, alguma substituição, é uma quantidade de pancada que é bem estranha. Não sei por quê. Todo esse rigor.